Simplesmente você vai entender agora o seu poder de manifestação, o seu poder de cocriação de uma nova realidade. Se você tem se perguntado por que as coisas não funcionam para mim, ou por que eu não consigo o que eu quero, você vai descobrir que essa pode ser a peça que faltava para uma criação consciente de uma nova realidade mais próspera, mais rica, mais feliz, mais alegre e mais abundante. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo, que é o Eurison Lima. O que vou compartilhar com você agora só não muda a sua vida se você não quiser, ou se você não conseguir compreender todas essas informações. Então preste bastante atenção, pare tudo o que você está fazendo agora, porque esse vídeo é um dos vídeos mais importantes da sua vida. Você vai aprender sobre como criar o que você deseja usando o seu pensamento, a sua emoção, de uma maneira correta e poderosa. Você pode voltar agora a dominar o seu poder de manifestação. Então absorva todas essas informações, porque você vai poder agora voltar a dominar o seu poder de manifestação. E você vai entender também a lei da atração. Então, se você deseja aprender tudo isso agora, eu quero que você dê um like aí confirmando: sim, Eurison, eu quero aprender tudo isso agora. Olha só, por volta de 1945, alguns trabalhadores do Egito acidentalmente cavaram uma caverna cristã muito antiga e encontraram ensinamentos ocultos que faz parte da Bíblia, e que esses ensinamentos explicam sobre a manifestação e explica que somos co-criadores e explica sobre consciência e unidade. Então, dentro dessa tumba ou caverna, eles encontraram grandes frascos contendo 13 manuscritos envolvidos em couro. Eram várias obras compostas de trabalhos separados. Praticamente todas essas obras, eles entenderam que continham informações do mundo místico. E nessas escrituras, eles entenderam que ali havia informações que ensinam os seres humanos a viver experiências espirituais. E esse é um manuscrito sagrado chamado de Evangelho de Thomas, ou Tomé. Então, olha só, no gnosticismo, no cristianismo, as pessoas criaram a crença de que elas são alma, corpo e espírito. E somente através do conhecimento verdadeiro elas podem se elevar, se salvar, elevar o seu nível de consciência. E de acordo com essas religiões, sim, Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. Então apenas alguns acreditam que Jesus é o Salvador que veio para transmitir esse conhecimento, para libertar o homem. E segundo as Escrituras, quando ele veio e selecionou discípulos para continuar a transmitir essas verdades. E um desses discípulos é Thomas, ou Tomé. Então veja que quase todas as religiões, quase todos os caminhos espirituais, tradições que são seguidos por muitos, quase todos levam a uma mesma direção, levam a um caminho de ascensão, a um caminho de crescimento espiritual. E são esses ensinamentos que estão na nossa Bíblia de hoje. Mas a mensagem que está lá, ela é tão clara ao ponto de muitas pessoas não conseguirem interpretar ou acreditar, porque simplesmente diz: o poder está dentro de cada um. Ou seja, é algo que as pessoas ainda têm uma dificuldade na compreensão, porque na verdade a grande maioria das pessoas não sabem de fato que poder é esse que elas têm e como usar esse poder. Então nesse vídeo você vai compreender que poder é esse que você tem, e você vai poder usar esse poder ao seu favor agora para mudar a sua realidade, para mudar a sua vida. E o Evangelho de Thomas não conta uma história, é uma compilação de aproximadamente 114 ditos, versículos atribuídos a Jesus. E segundo os historiadores, as informações encontradas no livro de Thomas são as palavras secretas de Jesus quando ele ainda estava vivo. E quando eles abriram os documentos, essas foram as primeiras palavras que eles encontraram. E ele diz: aquele que descobriu o significado destes ensinamentos nunca provará a morte. Isso significa que o alívio para essa vida, a libertação, está na interpretação destes ensinamentos. E aquele que tem problemas, tem dificuldades em suas vidas, quando encontrarem esse entendimento, encontrará a salvação e se sentirão maravilhados e libertados. E olha só, o poder da informação não está nos versos, e sim na interpretação desses versos. Você já conhece bem o versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa você descobrir o seu poder supremo que você tem dentro de você. Essa é a verdade. A verdade é que você não é somente um corpo vagando na terra, mas sim uma extensão de um poder grandioso, um poder muito superior. Ou seja, como o grande mestre nos disse, o reino do céu está dentro de vós. E se você consegue compreender esse poder que está dentro de você, você pode passar a experimentar tudo o que você deseja.
você já tem tudo o que você quiser. Você deve aprender apenas a usar esse seu poder. Então a ciência já prova que o Evangelho de Thomas foi eliminado da nossa Bíblia de hoje. Na Bíblia de hoje há muitas informações de como você deve proceder aqui na Terra para viver em harmonia. E é isso, é claro, que muitos líderes religiosos estão tentando transmitir. Mas se você ler os novos ensinamentos secretos de Jesus encontrado mais recentemente nesse livro de Thomas, você vai ver que o Novo Testamento que temos hoje é apresentado um Jesus que explica somente em parábolas, e a grande maioria das pessoas não conseguiram e não consegue compreender. E segundo os historiadores, cientistas, filósofos, eles afirmam que esses ensinamentos secretos ocultos da Bíblia explicam a manifestação, a cocriação, a consciência e todos como uma única unidade. A verdade é que o que é dito sobre Jesus na Bíblia que temos hoje é que os ensinamentos de Jesus se tornaram muito mais populares do que colocados em prática por muitas pessoas, ou seja, não se tornaram algo bastante prático, como por exemplo, como você pode realmente colocar os seus poderes em prática para criar, para manifestar a realidade que você deseja. Então agora é a hora de você buscar mais do que tudo a compreensão desses ensinamentos. E uma vez que você conseguir entender tudo isso que eu vou compartilhar com você agora, você vai sair desse vídeo uma pessoa transformada. Então comece a criar a crença agora que o poder para mudar qualquer coisa em sua vida já está dentro de você. Você deve apenas aprender como usar, colocar em prática corretamente. Agora eu quero compartilhar com você também um pequeno trecho, vamos entender agora um pequeno trecho de uma das palestras de Greg Braden, onde ele explica mais detalhes sobre essas escrituras sagradas que foram retiradas da Bíblia e também como você pode usar esses seus poderes ocultos. É provável que você já tenha ouvido falar desse evangelho perdido de Thomas ou Tomé, ou talvez Pergaminhos. É muito poderoso esse texto. É poderoso porque acredita-se ser as palavras reais de Jesus, como ele era, e ensinando aqueles ao seu redor como usar o poder da emoção humana em suas vidas. E se os povos indígenas sabem disso, e se os povos antigos sabem disso, por que nós não? Sabe o que aconteceu com o nosso conhecimento também? Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é essa. Na nossa tradição ocidental, e eu sou, quando eu digo ocidental e eu sou, estou assumindo que somos da tradição judaico-cristã, é o que eu sou. Houve um tempo em que este campo e a linguagem da emoção fazia parte da nossa tradição. Foi em nossos textos até o 4º século do ano 325 d.C., e no ano 325 algo aconteceu. Nossos textos foram editados e nós perdemos quantidades tremendas de informações. O imperador Constantino, na igreja cristã primitiva, ao dar início na Bíblia cristã, teve que tomar decisões. Que informações incluir e que informações excluir da Bíblia? E o que sabemos agora é que pelo menos 45 livros foram completamente retirados ou tremendamente editados no que chamamos hoje de nossa Bíblia tradicional ocidental. E quando essas edições foram feitas, perdemos as informações que nos diz que tudo está conectado. Nós perdemos a informação que nos diz como usar a língua que se comunica com este campo. E sabemos que a informação foi perdida porque agora estamos recuperando a informação em Os Pergaminhos do Mar Morto na Biblioteca Nag Hammadi. Nos textos encontrados, essa é a informação. Ensinamentos ocultos da Bíblia que explicam a manifestação, a consciência e a unidade. Gente, então daqui a pouco eu volto com mais um pouco dos trechos lá da palestra de Greg Braden, onde ele vai explicar mais sobre essa manifestação, como você pode usar esse seu poder de manifestação. Então veja que essas informações que foram encontradas nesses pergaminhos são novas informações que não está presente na nossa Bíblia de hoje, ou seja, foram retirados mais de 45 livros da nossa Bíblia. Então eles ocultaram as palavras de Jesus que permaneceram ali por milhares de anos em secreto, em oculto. São verdades sagradas que deveriam ser destinadas às mãos de todas as pessoas, que deveriam ser espalhadas para todos. Mas é claro, na época foi escondido e compartilhado somente com algumas pessoas. Significa que, já naquela época, eles não queriam que todos nós soubéssemos que cada um já está preenchido com esse mesmo poder. E na Bíblia que temos hoje, Jesus fala sobre isso, está escrito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e as fará maiores do que as que eu faço. Significa que crer em Jesus é você absorver as informações que Jesus transmitiu a todos. Então ele fala que somos como ele, podemos fazer obras maiores do que as que ele fez. Agora, como podemos fazer isso? Como podemos exercer esse poder? É isso que foi retirado da Bíblia. Como podemos exercer esse poder que já está em nós? Então veja que essa parte desse versículo, que você pode fazer maiores obras do que as que Jesus fez, não é suficiente, porque as pessoas não sabem como exercer esse poder de fé, como exercer esse poder para manifestar algo em sua realidade. E aí o que aconteceu é que, como esses textos foram retirados da Bíblia, as crenças que nós herdamos devemos temer e depender de um poder que está do lado de fora, devemos buscar algo do lado de fora. E também a crença de que não somos nada, que somos fracos, que somos miseráveis e que precisamos muito de algo lá fora para experimentarmos uma verdadeira liberdade, a felicidade, riqueza e harmonia. E quando estamos nessa separação, achamos que isso é normal e aprendemos a viver assim, em separação. E na verdade não estamos separados, somos todos uma parte dessa mesma consciência poderosa. Consciência essa que toma diferentes formas, assim mesmo como ele diz: eu sou o que sou. E ele diz: eu sou onisciente, aquele que possui todo o conhecimento, toda a consciência. Onipresente, aquele que está presente em todas as partes. Onipotente, aquele que pode todas as coisas. Então ele está presente em tudo, ele está tendo consciência de tudo e ele tem o poder sobre todas as coisas. Então isso significa que estamos nesse campo quântico, estamos interconectados. E esse é o conceito de emaranhamento quântico ou conexão quântica no local. E no modelo quântico o que aprendemos é que o universo físico é um campo de informação imaterial, interconectado e unificado, potencialmente todas as coisas, mas fisicamente coisa nenhuma. Então isso nos diz que simplesmente Deus está assumindo todas as formas diferentes. Olha só o que diz em um dos ditos de Jesus no livro de Evangelho segundo Thomas: se aqueles que vos guiam disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Então olha só o quão poderoso é isso, entenda bem. Aquele que acreditar que o poder, o reino do céu está fora dele, se você acredita que você precisa de algo que está lá fora de você, então essa coisa ou coisas externas terá o poder sobre a sua vida. Agora, ao você enxergar isso, encontrar esse poder que está dentro de você, você vai entender que você é uma consciência poderosa. Então olha só, é a sua consciência sobre como é a sua vida agora que está criando essa vida. Não existe nada além da sua própria consciência. Então quando você escuta matriz divina, éter, campo quântico, universo, substância amorfa, emaranhamento quântico, tudo isso refere-se a essa única consciência que se move sobre tudo. E esse poder também está dentro de nós. Esse reino está dentro de você e está fora de você, literalmente, manifestando suas circunstâncias externas. Então você deve entender quem é você, descobrir esse poder que está dentro de você. Mas como Jesus disse, se vós não vos conheceres, vivereis na pobreza. Então entenda que a pobreza, a dificuldade externa, os problemas da sua vida, as circunstâncias, você que está criando isso, com a crença de que a realidade é complicada mesmo, mas é você que está criando toda essa complicação por falta de entendimento. Talvez as coisas externas, talvez as pessoas, tudo o que acontece do lado de fora estejam dominando a sua vida. Então a sua realidade se manifesta como você acredita que ela é. Então volte a acreditar que tudo o que você quiser já é seu por direito, porque ela já está aqui, já existe. Você deve acessar ela para manifestar o que você deseja. E isso é o que diz no versículo 27 no livro de Thomas. Olha só, Jesus diz: se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes o sábado como sábado, não vereis ao Pai. O que diz esse versículo é: você não encontrará o domínio do Pai, ou você não saberá como tornar-se um co-criador e viverás na pobreza, na dificuldade. Então você deve se livrar das coisas externas que está dominando a sua vida. E se não passarmos a acreditar no poder que está dentro de nós para criar uma nova realidade, continuaremos
a experimentar e a criar essa mesma realidade sempre, 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 porque estamos tendo a mesma consciência sobre essa realidade. Ou seja, se é o seu pensamento que cria a sua realidade, mas se você não consegue pensar diferente sobre como está a sua realidade, significa que a sua realidade está dominando os seus pensamentos. Então você está criando mais da mesma realidade. Olha só, veja o que diz o verso 50. Se vós perguntarem, de onde vindes? Respondei, viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu dela mesma. Estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio das suas imagens. Se vos perguntarem, vós sois isto? Digam, nós somos seus filhos e somos os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem, qual é o sinal de vosso Pai em vós? Digam a eles, é movimento e repouso. Então olha só o que diz aqui. O sinal do Pai em nós é movimento e repouso. Isso é energia. Agora veja o que é dito sobre luz em nossa Bíblia de hoje. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca abaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás no céu. Então entenda que a palavra luz é retratada diversas vezes na Bíblia como uma analogia ao homem. A luz quer dizer consciência, e consciência é energia, e energia tem consciência. Então somos parte de uma energia. Energia manifesta como um corpo físico. E através desse corpo, que é um templo, somos capazes de contemplarmos as obras do Pai. E é Ele que está dando forma a tudo. Cada um de nós somos parte dessa consciência, contemplando as obras do Pai individualmente. Olha o que Jesus diz em nossa Bíblia tradicional de hoje. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, nem o meu Pai? Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Agora olha o que diz no livro de Thomas. Jesus diz, eu sou a luz que está sobre todos eles, eu sou o todo. De mim surgiu o todo e de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira e eu estou lá. Levantai a pedra e me encontrareis lá. Então olha só, o que entendemos aqui é que Jesus veio como o próprio Deus para nos dar essa libertação. Que libertação, Eulerson? A verdade que nos liberta, que somos parte de Deus, que temos o poder para curarmos qualquer coisa e manifestarmos qualquer coisa em nossas vidas. Assim como Jesus mostrou seus poderes, também temos esses mesmos poderes, porque ele veio como um homem, e como homem ele fez essas obras, exerceu esse poder. E como homem ele também diz que nós somos também filhos e temos o mesmo Pai. Então isso nos diz que somos igual a Jesus. E quando ele fala no verso, levante a pedra e ali eu estarei, isso significa nada mais nada menos que ele está em tudo, ele é uma energia. E isso, é claro, a física quântica já nos diz. No modelo clássico da física, os cientistas achavam que as partículas subatômicas eram compostas de matéria. Agora, no modelo atual da física, o que chamamos de física quântica, os átomos são basicamente espaço vazio. É nada e tudo ao mesmo tempo. Todas as coisas não são matéria sólida, são campos de energia, padrões de frequências de informação. O que estamos percebendo como se fosse matéria, basicamente é o quê? É energia com informação. Sem a informação, é nada e tudo ao mesmo tempo. E para colocar a informação nessa energia, a energia responde o quê? A sua atenção consciente. Mas é necessário que haja uma combinação. Então você vai entender aqui nesse vídeo que combinação é essa. Então isso explica que essa única consciência vive dentro de tudo e o que vive nela também vive dentro de todas as coisas. Então olha só, no verso 113 no livro de Thomas, os discípulos perguntaram a Jesus, quando virá o reino? Jesus diz, ele não virá porque é esperado. Não é uma questão de dizer, eis que ele está aqui ou eis que ele está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não o veem. Significa que você tem esperado para contemplar a sua melhor experiência. Você tem esperado que no futuro você vai ser feliz, você vai ser rico, você vai prosperar, você vai ser saudável. E tudo já está disponível agora, porque o campo só trabalha no agora, só recebe o seu sinal do agora. Qual é a sua consciência agora? Sobre o que você tem consciência?
Então, por falta desses ensinamentos, desse entendimento, nós esquecemos do poder que está dentro de cada um de nós. Então, continuamos a esperar que um dia poderemos experimentar essa tal consciência de felicidade, de alegria, de riqueza, de prosperidade, de abundância, porque tudo isso é estados de consciência. E esses estados de consciência já estão disponíveis agora. Então, agora eu vou liberar aqui para que você continue vendo mais um trecho da palestra de Greg Braden, onde ele explica o poder do pensamento e da emoção para a manifestação. Para liberar a força da matriz divina em nossas vidas, primeiro temos que entender como isso funciona. E a ciência nos diz como funciona. Em segundo lugar, devemos falar a linguagem que o campo reconhece. E a ciência não pode nos dizer. Porque isso vem do nosso passado, da nossa cultura, da nossa história. Daqueles que aprenderam e usaram essa linguagem por milhares de anos. Então, o que estamos fazendo agora estamos aprendendo o que Jesus fez e o que os grandes mestres disseram sobre essa linguagem. Porque é tudo a mesma coisa. Se você está falando de tradição budista, ou hindu, ou cristã, pré-cristã, todos eles estão dizendo que existe um campo de energia e que temos a linguagem para falar com esse campo. Esta é uma página real do Evangelho de Thomas e sabemos que é parte do antigo Evangelho e você pode ver aqui uma das letras, essas são letras gregas, você pode realmente ler algumas. Se você sabe grego, você pode ver algumas das letras gregas aqui no Evangelho de Thomas. E há duas chaves muito importantes, foi escrito em torno de 300 anos após o tempo de Jesus. Nesse Evangelho está aqui o que estamos fazendo nos mosteiros budistas, no Tibete, e eles estão nos dizendo que esse sentimento é a oração que precisamos sentir como se nossas orações já tivessem sido respondidas. Bem, agora estamos em um mosteiro egípcio com os ensinamentos ocultos da Bíblia que explica a manifestação, consciência e unidade, que costumava ser nossas tradições antes de serem editados. E nós estamos agora olhando para as instruções que nos diz como fazer isso. E se fizermos isso, será ótimo. Bem, no Evangelho de Thomas, se você tiver uma cópia do Evangelho de Thomas, no verso 106, traduzido da biblioteca Nag Hammadi, e se você não tem uma cópia, você pode ir em qualquer biblioteca, adquirir o livro e veja no versículo 106. Olhe para o que o Evangelho Perdido de Thomas diz. Quando fizerdes de dois um, vos tornareis filhos do homem. E quando disserem, montanha, mova-te, e ela se moverá. Diz que, quando você faz o pensamento e a emoção um, então veja o que o Evangelho de Thomas está falando sobre o pensamento e a emoção, que está dizendo quando você faz o seu pensamento e sua emoção um, o que acontece é que você dirá à montanha, montanha, afaste-se, e a montanha se afastará. Diz que, quando você pode casar o seu pensamento com sua emoção em uma única força potente, então é quando você tem o poder para falar com o mundo. Vamos voltar para a nossa imagem agora. Os dois, pensamento e emoção. Quando os dois se tornam um em nosso coração, criamos o sentimento em nossos corpos. E quando o pensamento e a emoção se tornam um, é isso que você vai ver nos próximos minutos. Vamos voltar para o Evangelho de Thomas, outro verso agora. Este é o verso 48, e ele diz quase a mesma coisa. Jesus disse, se os dois fizerem as pazes nesta casa, eles dirão à montanha, mova-te, e ela se moverá. Então, veja que isso é tão importante que foi gravado pelo menos 3 vezes diferente no mesmo Evangelho. Olha para o que diz, se os dois fazem paz um com o outro nessa casa. Quando Jesus está falando sobre casa ou templo, o que ele está falando? Você é a casa, você é o templo. Se os dois fazem paz um com o outro nessa casa, se pensamento e emoção se tornam um, se eles fazem as pazes um com o outro nesta casa, olha o que acontece. Eles dirão para a montanha se afastar e ela irá afastar. Ele está nos dizendo novamente em um verso completamente diferente. Veja o quão poderoso é isso. Casar pensamentos com emoções. Mas eles ainda não nos contaram como fazer isso. Essa é a próxima peça na Bíblia cristã, a sua Bíblia de hoje. Há uma passagem que diz, quantos já ouviram isso? Pedi, pedi e receberás. Você já ouviu isso antes. Eu conheço pessoas que pediram, perguntaram e nada acontece. Porque não é um pedido feito com voz. O pedido não é feito, por favor, traga isso para o meu mundo. Não é pedindo ou perguntando. Devemos falar para o campo, para a matriz divina, na linguagem que o campo reconhece. É uma linguagem que significa que o campo não reconhece a nossa voz.
e sim reconhece o poder do nosso coração. Lembre-se, esta manhã no nosso coração temos um sentimento que cria ondas elétricas, ondas magnéticas, que é a linguagem que o campo reconhece. Sentir-se em seu coração como se a oração já fosse respondida, o que cria ondas eletromagnéticas e magnéticas que trazem essa resposta para você. Nos ensinos da Bíblia que você tem hoje, na versão King James Version, o que você tem é a versão condensada, você tem uma versão editada. A versão editada parece com isso. Esta é a versão editada. Naquele dia você não vai mais me perguntar nada. Em verdade vos digo que meu Pai te dará tudo o que pedires em meu nome. Até agora você não pediu nada em meu nome. Peça e você receberá, e a sua alegria será completa. Esta é a versão editada, e isso é tão incrível para mim porque eles tomaram as duas frases que nos diz como perguntar no quarto século, quando as edições aconteceram. Eles tiraram essas duas frases, e você gostaria de ver essas duas frases originais? Bem, então vamos voltar para o aramaico original e nós olharemos uma nova tradução. No aramaico original começa, parece muito parecido, então essa é a versão traduzida com as peças que faltavam. Tudo o que pedires de dentro do meu nome vos será dado, até agora não fizeste nada. Porque se perguntarmos com a nossa voz, não teremos feito isso até agora. Então esta é a parte que foi editada, aqui é o que foi perdido nessas duas frases muito poderosas. Perguntai sem motivos ocultos e cercai-vos pela sua resposta e envolvei-vos com o que você já deseja. Olhe para essa palavra que está dizendo. Não está dizendo para falar, está dizendo para estar cercado, para sentir como se você estivesse cercado, se estivesse sentindo-se como se sua resposta já estivesse envolvida. Então, se você quer um relacionamento perfeito em sua vida, se você quiser a cura no corpo dos seus entes queridos, sinta a sensação de como é o que isso já aconteceu, sendo envolvido pelo que você deseja. Porque é quando o seu pensamento e sua emoção se tornam um, você pensa o pensamento de cura em seus entes queridos e sente o amor desse pensamento, e eles se tornam um, e esse é o idioma que este campo reconhece. Perguntai sem motivo oculto. E o que isso significa? Motivo oculto é perguntar sem julgamento. Isso é precisamente o que os budistas estão nos dizendo. Pedir sem julgamento, do certo ou errado, do bom ou do mal. Perguntar sem o ego, pedir do coração. Isso é significativo para você? É útil? Deixe-me dar uma olhada em mais um exemplo. Em seguida, porque para ser se diz estar cercado, significa sentir como se já está agora. Agora, se isso está soando como algo religioso porque é na Bíblia, veja o que foi falado esta manhã sobre Neville, o filósofo Neville, no início do século XX, em seu livro O Poder da Consciência. Olha para o que ele diz, que é a mesma coisa. Neville diz que você deve fazer o seu futuro sonho um fato presente agora, assumindo que o sentimento do seu desejo foi cumprido, para chegar ao ponto em que isso já aconteceu. Gente, então é isso que o Mestre veio nos ensinar. E essas novas escrituras sagradas encontradas revelam ainda mais essa verdade, que todos nós estamos conectados, somos todos um. Então saiba que você neste exato momento está emitindo um padrão de energia, uma assinatura correspondente à consciência que você está tendo sobre o agora. E saiba que é essa consciência que está criando tudo que você está experimentando exatamente agora. Então é isso. Em breve eu farei mais vídeos sobre isso. A pergunta que te faço é: o que você pensa sobre tudo isso? Então deixe aí o seu comentário. Colabore também para a vida de outras pessoas. Todos somos um só. Então compartilhe as suas experiências logo abaixo. Ajude outras pessoas respondendo às dúvidas delas também, se você souber de algo. E se esse meu vídeo ajudou você, então eu quero pedir para você deixar o seu like. E se você chegou agora e não se inscreveu ainda, se inscreva agora. E se você deseja se aprofundar mais nesses ensinamentos, os links das minhas aulas estão abaixo do vídeo na descrição, ok? Então obrigado até aqui e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Até lá então.